Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e eu estou aqui todas as quarta-feiras, a partir das 20 horas, na nossa live de Escola de Discípulos. E é com muita alegria, amém, que eu compartilho com vocês essa live e tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Desde já quero deixar aqui o meu boa noite, na paz de Cristo, para todos os meus irmãos da Baixada Santista, começando aqui pela cidade de Santos, depois eu vou lá para Cubatão. Boa noite aí, povo amigo de Cubatão. Boa noite para o povo amigo de São Vicente, povão amigo de Guarujá, Praia Grande, Bertioga, e São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, o litoral norte inteiro ali, Ilhabela, todo aquele povão ali do litoral norte, Então, já vim aqui para Praia Grande, aí vou para Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, depois tem Itariri, Pedro de Toledo, depois eu pego ali a rodovia, começo em Miracatu, vou parar lá em Cajati, na divisa com o Paraná. Boa noite na paz de Cristo para todos os meus irmãos. Então, desde lá, desde o litoral norte, da divisa com o Rio de Janeiro, Ubatuba, até aqui, litoral sul, na divisa com o sul, com o sul, ali, com divisa com o Paraná, Cajati. Então, fica aí meu boa noite na paz de Cristo para todos os meus irmãos em nome de Jesus. Pessoal, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro de Eclesiastes. E nós estamos no capítulo 3, do 9 ao 22, que tem como tema as grandes questões da vida. As grandes questões da vida. Nesse tópico aqui, ou seja, nesse tema aqui, nós já lemos a introdução, já passamos pela introdução e fomos para o primeiro tópico, que vai do capítulo 3 de Eclesiastes, do versículo 9 ao 15. Na verdade, eu ainda já terminei o primeiro tópico. Essa aqui é a verdade. Então, o primeiro tópico fala a respeito de a eternidade, uma realidade inegável. A eternidade, uma realidade inegável. Vai do versículo 9 ao versículo 15. E eu já estudei toda essa parte aqui desse primeiro tópico. Amém? Boa noite, Patrícia Araújo. Pastora Renata, boa noite. Boa noite, na paz do Senhor. Isso. E agora, a semana passada, eu entrei no segundo tópico. E o segundo tópico fala do julgamento de Deus, uma certeza inequívoca, que vai do versículo 16 ao versículo 22. Amém? Dentro desse tópico, começamos falando primeiro da introdução do tópico. Então, o tópico é o julgamento de Deus, uma certeza inequívoca. Então, falamos aqui na introdução e fomos para o primeiro ponto e ficamos no primeiro ponto. E hoje eu vou entrar no segundo ponto. O primeiro ponto fala sobre a injustiça desenfreada no mundo é um fato. A injustiça desenfreada no mundo é um fato. Eclesiastes 3, versículo 16. Amém? E hoje nós vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Boa noite, Sérgio, a paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos lá. Segundo ponto é o que eu vou começar hoje. Segundo ponto é o que eu vou começar hoje. O julgamento de Deus é inevitável. O julgamento de Deus é inevitável. É o versículo 17. Versículo 17 do capítulo 3, que diz assim:
Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus deu um tempo certo para todas as coisas, inclusive para o julgamento. Amém? Deus disse que um dia o julgamento ia sair. Amém? Ia ter o julgamento. Tá? Então esse é o versículo 17. Tá bom? E nós vamos começar a entrar no comentário bíblico e depois nós vamos começar a ler a palavra de Deus, porque aqui tem alguns destaques aqui, alguns versículos em destaque. Eclesiastes, né? quanto, pastor? Eclesiastes 3, versículo 17, é o versículo que nós estamos estudando. Tá? E vocês também já podem abrir em Mateus 13, a partir do versículo 24, nós vamos ler do versículo 24 ao 30, meditar do 24 ao 30, e depois nós vamos meditar do 36 ao 43. Então, são vários versículos, e eu não queria deixar passar em branco, eu queria compartilhar com vocês e meditar com vocês, porque tem uma lições aqui muito interessante. Então, Mateus 13, 24 ao 30, diz assim. Eu estou aqui com uma linguagem bem moderna, para ver se a gente consegue absorver coisas mais detalhadas. Tá? Então, é o seguinte, ó. O comentário começa assim: Deus tem um tempo certo para todas as coisas, inclusive para o julgamento. Tá? Então Deus tem um tempo certo para todas as coisas, inclusive para o julgamento. E é citado esse versículo, Mateus capítulo 13, 24 ao 30 e 36 ao 43. Então vamos lá, 24 ao 30, diz assim: Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Amém? Tá? Então, foi plantado um tipo de semente. Tá? Um tipo de semente. O fazendeiro plantou um tipo de semente. Mas a Bíblia diz que o inimigo veio durante a noite e plantou outro tipo de semente. Tá? E plantou outro tipo de semente. Então veja bem, a gente precisa entender esse texto. Então tem duas sementes, uma semente boa e uma semente ruim. Tá certo? Pronto. Tinha uma camisa aqui incomodando. Vamos lá. Diz assim, ainda continuando, tá? Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Amém? Então o que acontece? Começou a aparecer os grãos bons, mas também começou a aparecer as ervas daninhas. Tá? Então as duas sementes germinaram, a boa e a ruim. As duas germinaram praticamente ao mesmo tempo. Vamos lá. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: patrão, se o senhor semeou, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas. Quiseram saber os lavradores. Devemos arrancar as ervas daninhas? Será que é importante tirar agora as ervas daninhas? Olha a resposta do fazendeiro. Ele respondeu: não,
Pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Amém? Muito interessante isso. Tá? Então nós vemos aqui os personagens da parábola, né? O fazendeiro, amém? Tá? Que foi o que plantou, os lavradores, que são os empregados, que ajudaram o fazendeiro, tá? O inimigo e as duas sementes, tá certo? E depois vieram depois vieram, saber os lavradores e tal. Vou instruir os ceifeiros, depois os ceifeiros, tá? Então nós vamos aqui, ó, por parte, fazendeiro, tá? Fazendeiro, empregado, inimigo e ceifeiro. Eram os personagens da parábola. Duas sementes, a semente do trigo e a semente do joio, tá? Agora vamos ver, versículo 46 ao 43. 46 ao 43. Opa. 36 ao 43, desculpa. 36 ao 43. Vamos lá. Diz assim: Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram: explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. Ele explicou: o agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que a semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. O desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. Amém? Tá? Diz mais aqui, ó. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então ele está falando aqui do juízo que vai acontecer no final. Amém? No final, tá? O salvo será colhido para junto de Deus. O não salvo vai ser colhido para o inferno, que é o lixo, vai ser jogado no lixo, tá? Esse é o final. Ele está falando do juízo, amém, que vai acontecer no final. O justo será acolhido para junto de Deus e os injustos, o que andaram fora da palavra, serão jogados fora, serão jogados no lixo, serão jogados no inferno, tá? É a linguagem que ele está usando aqui. Agora, o que me chama a atenção aqui, amém, é a respeito dos salvos. Essa linguagem aqui, amém, transmite uma mensagem muito interessante da característica dos salvos. Olha aqui, ó. Ao mesmo tempo, primeiro, chama o salvo de alguém com vida pronta. Amém? Alguém com vida pronta. Pronta para ser recolhido, tá? Pronta para ser recolhido. Isso significa o quê? Prontidão, alguém que está alerta, alguém que ele sabe que o juízo vai vir, ele sabe que a morte está se aproximando dele, ou o arrebatamento. Ele sabe que ele vai ser colhido. Ele tem que estar pronto, ele tem que estar preparado, tá? Então, vidas prontas, vida santa, amém?
Tá? É a maneira que o crente tem que se comportar, amém, enquanto aguarda, enquanto espera, enquanto não é o tempo da partida dele. Tá? Se a morte vier primeiro, amém, tá? O crente tem que estar pronto, andando em santificação, vivendo em santificação, porque aí pode chegar a morte ou arrebatamento, tanto faz um ou outro, quando for colher ele está pronto, amém? Por quê? Porque além de estar em prontidão, ele está tendo uma vida santa, amém? O que interessa para o crente é saber que o dia do juízo virá, e ele tem que estar pronto para esse dia, amém? Que é o dia que ele será recolhido, tá? Vidas prontas, santas, amém? Andando em santificação, andando na verdade, e maduras, amém? Crescidas, amém? Crentes que estão amadurecendo, crentes que estão buscando essa maturidade, amém? Deus não chamou você para ser criança pro resto da vida, não. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, amém? Aleluia. Sabe, o crente maduro é o crente mais preparado para a morte e para o arrebatamento. Tanto um como o outro pode levar ele está prontinho para se apresentar diante de Deus, amém? Tá? Então Jesus estava contando a parábola, amém, do juízo final, do último momento, amém? Tá? Do salvo e do não salvo, aleluia, da prestação de contas. Esse dia vai chegar, amém? Vamos lá, agora eu vou para o comentário bíblico, estou saindo da Bíblia, voltando para o comentário bíblico, tá? Nem sempre Deus julga na hora o justo, nem sempre Deus julga na hora o justo, para o galardoar, e o perverso para o punir, amém? Aleluia. Não, querido, não é na hora não, sabe? Tem que esperar o tempo certo, o tempo da colheita. Vamos lá. É bem verdade que o julgamento divino não é apenas final, mas também no decurso da história. Amém? Aleluia. Tá? A Bíblia diz, ó, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quer dizer, o julgamento já foi aplicado. Tá? Então a pessoa está em vida, e dependendo do comportamento dela, amém? Tá? O comportamento dela vai declarar, amém? Se ela é salva ou se ela não é salva. Então, o juízo já está decretado, amém? Quem crê, quem anda na verdade, quem anda em santificação, quem anda alinhado com Deus, é o justo, é o salvo, amém? É o que está pronto para o arrebatamento ou para a morte, para se encontrar com Deus. Mas aquele que não é salvo é o incrédulo, é o que não crê, é que não vive a palavra, que não tem um comportamento santo, ele tem um comportamento ímpio, amém? Tá? Em Romanos 1, vamos lá para Romanos 1, pessoal. Romanos 1, 24, deixa eu me situar aqui, Romanos 1, amém? Quer falar alguma coisa, pastora? Não, tá bom. Eu estou aqui prestando atenção para chamar o barulho do samba, vou fechar a porta. Vamos lá. Romanos 1, 24. 24 a 28. Ó, Paulo vai falar aqui, amém, das pessoas que estão vivendo essa vida agora, que estão vivendo, amém? Eles estão aí andando no dia a dia, mas com esse comportamento aqui, ó. Presta atenção, ó, 24. Então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver. Opa, peraí. Eu acho que eu tô no outro texto, estou no texto errado. Deixa eu pegar aqui. Eu estou em Mateus. Vamos lá, Paulo. É Romanos. Romanos 1. Romanos 1, 18. 18 ou 24? Peraí. É 18? É 24, desculpa. Romanos 1, 24. É isso? Romanos 1, 24. Eu estou certo, ó. É Romanos 1, 24. Romanos 1,
24. É que a linguagem é tão moderna que eu até me confundi aqui. 24 ao 28. Diz assim: então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro e lameados, sujos por dentro e por fora. Esse é o comportamento do não salvo. Amém? Tá? Desse povo que está vivendo aí no mundo, no pecado, tá? Deus chama o mundo, amém, de lugar de porcos, tá? Aonde o não salvo vive como um porco, e lameado pelo pecado, tá? É pesado, mas é isso aí, tá? É o que a palavra diz. Sujos por dentro e por fora, tá? Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e o que nos abençoa. Loucura total. Amém? Negaram o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Tá? Isso é andar em incredulidade. Amém? Andar fora da fé. Tá? Andar segundo sua cabeça. Tá certo? É loucura. Versículo 26. Então aconteceu o pior. Como se recusaram conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens, sexualmente confusos, abusam um do outro e se degradam, mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos e infelizes, e sem amor humano. Uma vez que eles não se importam em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e deixou por conta própria. Amém? Quando você vai até o 32, diz assim: a vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tornam a força o que é alheia, são ambiciosos e caluniadores. Esse é o comportamento das pessoas sem Deus. Esse é o comportamento do não salvo, dos incrédulos. Tá? Amém? Deus está usando o apóstolo Paulo para expor toda essa miséria do homem do mundo, do homem pecador. Tá? Cheios de inveja, tá? Violência, brigas e trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olhem para eles. São maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas e revoltado contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes, até revoltado contra os pais. Amém? Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus e não se importam. Pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Amém? Tá? A Bíblia diz que Deus entregou essas pessoas, amém, para andar segundo o seu pensamento e segundo os seus prazeres. Tá? Eles estão entregues, tá certo? Amém? Estão julgados, estão aí em condição de não salvação. Tá? Essas são as pessoas que estão andando no mundo do pecado. Amém? Tá? É o que a Bíblia diz. É bem verdade que o julgamento divino não é apenas final, mas também no decurso da história. Amém? A vida está andando, a vida está correndo, e eles estão nesse comportamento. Amém? E eles já estão debaixo do juízo
e debaixo de julgamento. Se não houver uma mudança de comportamento, tá? Eles já estão julgados. Amém? Eles já estão predestinados ao inferno. Tá? Só tem um jeito de eles saírem do inferno. É crer em Cristo, amém? E mudar de vida, e mudar de comportamento. Tá? A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Gálatas 6:7. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 6:7. Vamos lá. Gálatas 6:7. Eu estou gastando um pouco de tempo de ler os versículos que foram colocados aqui, porque eu acho tão interessante esse versículo, que eu acho que vale a pena a gente ler. Né? Ó, Gálatas 6:7. O que o homem semeia, ele ceifa no tempo e na eternidade. Olha aqui, ó. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aqueles que o instruíram, compartilhando com eles tudo o que de bom possui e experimentam. Não se engane. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Amém? Tá? Então o julgamento já está aí. O julgamento já está aí, amém, no comportamento de cada um de nós. E todo o nosso comportamento, que são aquilo que nós semeamos. O que é que nós semeamos? Amém? Tá? Boa parte é do nosso comportamento, nossas atitudes, nossas decisões. Tudo isso são semeaduras. Tá? E nós vamos colher exatamente o que estamos plantando. Se estamos plantando pecado, nós vamos colher o inferno. Amém? Se estamos plantando santidade, nós vamos colher o céu. Tá? Essa aqui é a verdade. Tá certo? Aquilo que nós semearmos, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tá? Como diz, voltando para o comentário bíblico, como diz Felipe Heineken, nossa confiança pela aplicação da justiça não está no sistema judiciário, mas no juízo supremo, Jesus Cristo. Ele julgará justos e injustos. Atos 17, 30 e 31. Amém? Atos 17, 30 e 31. Amém? Eu acho que vale a pena a gente parar para ler esses versículos. Gasta um pouco de tempo, amém? Mas a gente consegue, começa a entender, né? Como é que funciona o juízo de Deus. Né? Começa a entender como o julgamento de Deus funciona. Né? Então, por isso que o tema é: o julgamento de Deus é inevitável. Não tem como Deus nos julgar. Ele nos julga em vida, amém? E nos julga após a passagem para a eternidade. Nós somos julgados aqui, mas também seremos julgados na eternidade. Tá? Aleluia. Cada um de acordo com o que plantou. Atos 17. Atos 17, versículo 30 e 31. Atos 17, versículo 30 e 31. Vamos lá. Diz assim. Diz assim: Deus até agora não levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa, mas esse tempo passou. O desconhecido é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será assentado. Também já indicou o juiz, confirmando diante de todos quando ressuscitou dos mortos. Amém? Aleluia. Deus já estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada. Tá? E tudo será acertado. É a prestação de contas.
terá um dia que vai vir a prestação de contas. E quem é que vai ser o juiz dessa prestação de contas? Deus. Amém? Tá? Então o teu comportamento será julgado. A tua forma de vida, a maneira que você lida com a vida, a maneira que você age, amém? Tuas ações vai ser julgada. Vai ter um dia que você vai ser julgado. Tá? O salvo, amém? Se ele andar em santificação aqui na terra, e ele alcançar a salvação na eternidade, tá? Ele vai apenas passar pelo tribunal de Cristo para receber o galardão. Ele vai ser presenteado. Tá? Só isso. O julgamento para o salvo na eternidade, amém? É só para receber o presente que Deus tem guardado para ele lá. Tá? Agora, aquele que passar para a eternidade, teve uma vida ímpia, uma vida em pecado, um comportamento horroroso, amém? Conforme nós vemos aí em Romanos 1, 24, em diante ali, tá? Quem tiver esse tipo de vida, quando passar para a eternidade, tá? Amém? Já passa como não salvo. Como não salvo, já não fica na presença de Deus. E depois vai ter que encarar o juízo final. Amém? Onde vai ser exposto todo o seu comportamento ímpio, todo o seu comportamento pecaminoso. Onde vai ser feito um decreto. Amém? Tá? Que ele vai ser destinado a passar a eternidade no inferno. Longe de Deus. Sem vida. Essa aqui é a verdade. Tá? Sem a vida eterna. Vamos lá. Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25. Pastor Renato está colocando aí os versículos, viu, pessoal? Gênesis 18, 25. Diz assim. Amém? Eu vou ler do 23 ao 25. Diz assim. Então Abraão o enfrentou e questionou. Estás falando sério? Está mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes na cidade, vai juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparias a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isto. Matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? Amém? Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? Aleluia. A verdade é que o juiz de toda a terra fará justiça. E se você ler o resto do contexto, você vai ver que ele poupou a família de Ló. Amém? Destruiu Sodoma e Gomorra, mas poupou a família de Ló, como havia prometido para Abraão. Tá? Aleluia. Vamos lá. Mateus 25, 41 a 46. Mateus 25, 41 a 46. Diz assim. 25. 41. 46, pastor? É. 25, do 41 a 46. Olha o que diz. Amém? Julgamento das nações. Depois ele se voltará para os bodes, à sua esquerda, e dirá: saiam seus inúteis, vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabe por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram.
Os bodes então dirão: Mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia, e não te ajudamos? Ele responderá: afirma esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Então os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna. Amém? Tá, essa passagem aqui está falando do juízo logo após a guerra do Armagedon. Tá? Guerra do Armagedon é quando as nações, amém? Tá? Não todas, tá? Não todas, as nações que não estão aliadas com Israel. Tá? Então, as nações não aliadas com Israel, tá, estarão em volta de Israel na guerra do Armagedon, tá, e estarão exprimindo Israel, lutando contra Israel. Tá? O que vai acontecer? Amém? Israel estará junto com algumas nações aliadas, lutando contra essas nações. Não serão muitas nações aliadas a Israel. Tá? São poucas nações aliadas a Israel. Tá? A grande maioria das nações são contra Israel, não são aliadas de Israel. Tá? Na guerra do Armagedon, amém? Israel vai reconhecer o Messias, vai reconhecer Jesus, tá? E Jesus vai vir derrotar, amém? Essas nações que são contra Israel. E parece-me que ali mesmo ele vai implantar o julgamento. Tá? As nações vão estar reunidas em volta dele, e ali ele vai separar, amém? Os aliados de Israel, tá? Israel é esse pobre, é essa pessoa necessitada, que precisava de ajuda, amém? Tá? E esses aliados é que foram ajudar eles. Tá? As outras nações, amém? A grande maioria, tá? Não ajudaram Israel, pelo contrário, foram contra Israel. Tá? Então são os bodes e as ovelhas. As ovelhas é as nações que serão salvas. Os bodes é as nações que serão rejeitadas e irão para o inferno. Tá? Amém? Se isso acontecesse hoje, se esse julgamento fosse hoje, o Brasil, amém, seria um bode. Porque o Brasil é aliado das nações, amém, que são contra Israel. Hoje o Brasil está aliado com o Irã, está aliado, amém, com o Hezbollah, Hamas, todos os povos contra Israel, o Brasil está alinhado. Tá? Então hoje o Brasil seria um bode. A nação brasileira estaria excluída, amém, por ter rejeitado Israel. Tá? Espero que no dia, nesse tempo aí do Armagedon, o Brasil esteja alinhado a Israel para que os brasileiros possam ser salvos. Porque se não tiver alinhado, amém, Brasil vai para o inferno. Todos os brasileiros vão para o inferno. Tá? As nações que não tiver aliada a Israel, a palavra de Deus diz que elas vão para o inferno. Tá? Os ímpios serão castigados para sempre. Essa que é a verdade. Vamos lá para Apocalipse 21:4. Amém? Os ímpios serão castigados para sempre, mas os justos serão consolados, pois Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Olha o versículo bonito, viu? Esse versículo é o versículo joia. Apocalipse 21:4. Vamos lá.
Apocalipse 21:4. Tem aí, pastor Renato? Que o texto É? está aqui. Lê aí então, pode ler. Apocalipse 21:4. É. Pode ler. Aqui. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Amém? Glória a Aleluia. Jesus. Agora eu vou ler, querido, do capítulo 21 de Apocalipse, tá? Até o 5. Amém? E eu vou encerrar aqui, porque você já está ouvindo aí o barulho. Amém? Não tem jeito. Vamos patucar aí hoje à noite. Diz assim, versículo 1. Viu o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi. A primeira terra se foi. O mar já não existe. Versículo 2. Vi a Jerusalém, santa, criado de novo, descendo, resplandecente do céu, preparada para Deus, como a noiva para o marido. Versículo 3 ao 5. Ouvi uma voz como um trovão, vinda do trono. Olhe, 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 Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres. Eles são o seu povo, Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos dele. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Amém? Amém? Aqui acaba, tá? Toda a narrativa, aleluia, de que nós vamos morar no céu, tá? Nós vamos passar um período no céu. Primeiro momento da salvação, esse período, a gente vai estar no céu. Amém? Tá? Mas nós vamos passar a eternidade na nova terra que Deus preparou. Olha o que diz aqui no versículo 1. Viu o céu e a terra criados de novo. Amém? O novo céu e uma nova terra. Tá? O primeiro céu se foi. A primeira terra se foi. Quer dizer, essa terra aqui será destruída. E Deus já tem preparado uma nova terra, aonde vai colocar o seu povo. Amém? A igreja, o Israel salvo, a igreja salva, amém? Todo povo salvo vai morar ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Preparado para Deus como a noiva para o marido. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, amém? Ela está sendo preparada como noiva para Cristo, que é o marido. Mas, amém? Aleluia. A terra vai receber a nova Jerusalém, tá? A Jerusalém santa, que foi criada de novo, amém? Como uma noiva. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai morar com a gente na terra como Ele morava com Adão e Eva, a princípio. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Está entrando aí o José Vitorino Araújo. Eu acho que é o pastor Vitorino. Vitorino, né? Não? Eu acho que é o pastor Vitorino. Amém? Seja bem-vindo. Se for pastor Vitorino ou o irmão Vitorino, seja bem-vindo, meu amigo. Que Deus abençoe. Não é o pastor Vitorino, não. Não é não, né? Amém. É um amigo nosso aí, né? Seja bem-vindo, José Vitorino Araújo, que Jesus derrame bênçãos sobre a sua vida. Tá bom? Aleluia. Estamos encerrando aí esse estudo. Nós hoje estudamos sobre o julgamento de Deus é inevitável. Tá? Eclesiastes 3,17, que diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Amém? No tempo certo, Deus vai mandar o julgamento. Tá? Lembrando que o juízo de Deus já está
sobre a terra. Amém? Tá? O juízo de Deus para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Decretou a salvação. Para aqueles que continuam recusando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Tá? São decretados como não salvos. Tá? Se morrerem hoje, eles estão predestinados ao inferno. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aqui agora, se torne um salvo a partir de hoje e creia em Jesus, tá? Porque o juízo de Deus já está sobre a terra. Amém? Aleluia. Salvo e não salvo estão vivendo na terra. Amém? Aleluia. Mas um dia passaremos para a eternidade e nós teremos que enfrentar, amém, o Deus vivo lá na eternidade. O salvo para ser galardoado, né? O não salvo, amém, lá no juízo final, onde vai ser decretado, amém, o destino dele, que será o inferno. Quem crê e for batizado já é salvo. Quem não crê já está condenado. Amém? Creia em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A pastora Renata vai fazer uma oração e nós vamos encerrar esse momento. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse ensino. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, nos fortalecendo, nos guardando. Que o Senhor continue, Deus querido, abençoando a vida do Vicente. Tu sabes a necessidade do meu cunhado, Senhor, tu sabes o que ele precisa. Deus querido, faça a tua vontade na vida dele. Pai querido, teu servo está esperando ali, Deus amado, uma cirurgia. Mas nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode entrar com providência. O Senhor pode entrar com cura na vida do Vicente, Senhor. Tem misericórdia do teu filho, Pai. Restaura a saúde do Vicente, Senhor. E abençoa também cada irmão, fortaleça a vida de cada um. Abençoa cada um, Senhor, que participou desta live. Dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Continua conosco, Senhor. Eu quero te louvar, te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja de todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus disser que sim. Aleluia, né? Glória a Deus.